Ela tinha sido humilhada pela própria sogra depois de passar muito tempo morando na casa dela com o marido. Cansada de tudo aquilo, ela decidiu fugir, mas prometeu a si mesma que não sairia de mãos vazias. Ela iria levar algo que faria com que eles ficassem loucos. Ela fugiu, levando consigo um cheque de 150 mil, um dinheiro que era dela por direito. Quando a sogra e o marido descobriram isso, ficaram revoltados. Foi aí que tudo saiu do controle. Até que eu encontrei ela na estrada, cansada, machucada, e fiz algo que mudou a minha vida. Se você está aqui, é porque essa história merece ser ouvida. Então comenta aí de qual cidade você me assiste e se inscreve no canal para me acompanhar até o fim dessa história. Faz 32 anos que eu rodo esse Brasil de ponta a ponta. 32 anos respirando diesel, engolindo poeira, ouvindo o ronco do motor como se fosse a única voz que me faz companhia. Meu nome é Geraldo, mas todo mundo me chama de G. 61 anos, cabelo mais sal que pimenta, mãos grossas de tanto segurar volante e um coração que eu jurava que já tinha desaprendido a sentir. Naquela noite eu seguia pela BR-040, trecho entre Cristalina e Paracatu, bem no coração de Goiás. O céu estava pesado, daquele jeito que a gente sabe que vai desabar. As nuvens cobriam tudo, engoliam a lua, e o único clarão vinha dos relâmpagos que cortavam o horizonte de vez em quando. Eu gosto de rodar à noite. O silêncio é diferente. A estrada fica mais honesta, sem caminhões apressados te fechando, sem carros de passeio costurando entre as faixas. À noite é só você, o asfalto e seus pensamentos. E pensamentos eu tinha de sobra. Fazia 6 meses que minha mulher, Zilda, tinha partido. Câncer. Descobriu tarde. Foi rápido. 40 anos juntos. E de repente eu estava sozinho num apartamento vazio em Uberlândia, olhando para a parede sem saber o que fazer com as mãos. Os filhos moram longe. Gustavo em São Paulo, com a família dele. Renata em Curitiba, sempre ocupada. Ligam de vez em quando, perguntam se estou bem. Eu digo que sim. Mentira. Mas é o tipo de mentira que todo mundo aceita porque ninguém quer lidar com a verdade. Então eu voltei para a estrada. Não pelo dinheiro. A aposentadoria dava para o básico. Voltei porque não sabia mais existir parado. Porque o silêncio do apartamento me sufocava, mas o silêncio da estrada me acalmava. Diferente, sabe? Um silêncio que não cobra nada de você. Naquela noite, eu transportava peças de máquinas agrícolas. Carga tranquila, prazo folgado, tinha parado em Cristalina para um café e um pão de queijo, trocado 2 palavras com a moça do posto. Uma senhora simpática que me chamou de moço e me fez sorrir pela primeira vez em dias. Agora, quase meia-noite, a chuva começava a cair. Primeiro veio aquele cheiro. Quem é da estrada conhece. O cheiro de terra molhada antes da água chegar de verdade. Petricor. Eu aprendi que se chama. Mas para mim sempre foi só cheiro de chuva vindo. Um cheiro que me lembrava a infância no interior de Minas, quando eu corria para recolher a roupa do varal antes que minha mãe brigasse. Depois vieram os pingos grossos. Estalavam no para-brisa como pedrinhas. O limpador começou a trabalhar no ritmo máximo, mas mesmo assim a visão ficava embaçada. Reduzia a velocidade. Não tinha pressa. Estrada molhada à noite é convite para tragédia. Foi quando eu vi. No acostamento, iluminada pelo farol do caminhão por apenas 1 segundo, uma figura, uma mulher. Ela estava encharcada, os cabelos grudados no rosto, a roupa colada no corpo. E mancava feio, apoiando o peso numa perna só, se arrastando pela beira da estrada, como se fugisse de alguma coisa. Meu primeiro instinto foi continuar. Não me julgue. A estrada ensina a gente a desconfiar. Já vi de tudo. Golpe da mulher grávida, golpe do acidente falso, gente que para ajudar e acaba assaltada. A gente endurece. Precisa endurecer para sobreviver. Mas alguma coisa naquela cena me fez tirar o pé do acelerador.
Talvez o jeito que ela se movia, desesperado, mas sem olhar para trás, pedindo carona. Ela não estava tentando parar ninguém, estava tentando fugir de alguma coisa. Talvez as marcas que eu vi nos braços dela quando o farol passou, roxas, recentes. Ou talvez, isso eu só entendi depois, fosse o universo me colocando no lugar certo, na hora certa, para fazer a única coisa certa. Pisei no freio. O caminhão gemeu, os pneus cantaram no asfalto molhado. Parei uns 50 metros à frente dela. Pelo retrovisor vi que ela tinha parado também. Estava imóvel, olhando para o caminhão. Não sabia se corria ou se ficava. Desci da cabine. A chuva me acertou em cheio, gelada, violenta. Em segundos eu estava ensopado. Caminhei até ela devagar, as mãos visíveis, sem fazer movimentos bruscos. Aprendi isso com o tempo. Quando alguém está com medo, você precisa parecer o menos ameaçador possível. Moça! Chamei, elevando a voz acima do barulho da chuva. Tá tudo bem? Ela não respondeu. De perto eu consegui ver melhor. Jovem. 20 e poucos anos, talvez. Rosto bonito, mas marcado pelo cansaço e pelo medo. Os olhos eram grandes, castanhos, e brilhavam de um jeito que não era só a chuva. Era lágrima também. O tornozelo direito estava inchado, muito inchado. Ela mal conseguia apoiar o pé no chão. Moça, eu sou caminhoneiro. Meu nome é Geraldo. Não vou te machucar. Você precisa de ajuda? Ela me olhou por um longo momento, me avaliando, decidindo se eu era perigo ou salvação. E então, com uma voz rouca de quem chorou demais, ela disse: eles vão vir atrás de mim. Não foi um pedido de ajuda, foi um aviso. Como se ela quisesse me dar a chance de ir embora antes de me envolver em qualquer que fosse o problema dela. Quem vai vir atrás de você? Ela engoliu em seco. Os lábios tremiam, não sei se de frio ou de medo. Meu marido e a mãe dele. Olhei para a estrada escura atrás dela. Não havia faróis, não havia ninguém. Mas algo no tom dela me disse que isso podia mudar a qualquer momento. Você fugiu de casa? Ela assentiu. Eles te machucaram? Ela não respondeu. Mas os olhos disseram tudo. Respirei fundo. A chuva escorria pelo meu rosto, entrava pelo colarinho, gelava minhas costas e eu pensei em Zilda. Pensei no que ela diria se me visse ali, parado, calculando se valia a pena me envolver. Zilda teria me dado um tapa na nuca. Geraldo, pelo amor de Deus, ajuda essa menina. Vem comigo, eu disse. Vou te levar para algum lugar seguro. Ela hesitou. Você não me conhece. Não conheço, mas sei reconhecer alguém que precisa de ajuda. E você precisa. Um relâmpago cortou o céu, seguido de um trovão que fez o chão tremer. A chuva engrossou ainda mais, se é que era possível. E naquele clarão de um segundo, eu vi o rosto dela se contorcer numa expressão que misturava alívio, medo e algo parecido com esperança. Eu não tenho nada para te dar em troca, ela disse. Moça, eu tenho 61 anos. Perdi minha mulher faz 6 meses e tô rodando essa estrada porque não sei mais fazer outra coisa da vida. A última coisa que eu preciso é de alguma coisa em troca. Preciso é de um motivo para acreditar que ainda existe bondade nesse mundo. Então me deixa te ajudar, pelo amor de Deus, antes que a gente congele aqui. Ela quase sorriu. Quase. E então estendeu a mão. Ajudei ela a caminhar até o caminhão. Cada passo era uma careta de dor. O tornozelo devia estar torcido feio, talvez até fraturado. Abri a porta da cabine e praticamente a ergui para dentro. Dei a volta, entrei pelo lado do motorista. Liguei o aquecedor no máximo. Peguei uma toalha velha que eu guardava atrás do banco e entreguei para ela. Se seca um pouco. Vou ver se tenho alguma roupa que sirva. Achei uma camiseta minha e uma calça de moletom, gigantes para ela, mas secos. Virei de costas enquanto ela trocava, olhando pela janela a chuva que não dava trégua. Pronto, ela disse, a voz um pouco mais firme. Me virei. Ela parecia uma criança usando roupa do pai, mas estava seca, e isso era o que importava. Como você se chama?
Isadora. Isadora, bonito nome. Para onde você estava indo, Isadora? Ela olhou para frente, para o para-brisa coberto de água. Para longe, disse simplesmente. Assenti. Não era hora de fazer perguntas. Ela me contaria o que quisesse contar, quando quisesse contar. Engatei a primeira marcha. O caminhão voltou a roncar, a se mover. Os faróis cortaram a cortina de chuva, iluminando o asfalto negro à frente. E foi assim que começou. Eu não sabia que aquela noite ia mudar minha vida. Não sabia que aquela mulher carregava uma história que ia me fazer questionar tudo o que eu achava que entendia sobre coragem, sobre maldade, sobre os limites do que uma pessoa aguenta antes de quebrar. Não sabia que, em algum lugar atrás de nós, um carro tinha acabado de sair de uma casa em Cristalina, com 2 pessoas dentro dispostas a tudo para encontrá-la. Naquele momento, eu só sabia de uma coisa. A estrada seguia em frente. Enquanto ela seguisse, eu ia continuar rodando. Olhei para o retrovisor. Escuridão, chuva, nada. Mas por algum motivo meu coração batia mais rápido que o normal. Isadora encostou a cabeça no vidro da janela, os olhos pesados de exaustão, mas sem conseguir fechar. Vigilante, como um animal que passou tempo demais sendo caçado. Tenta descansar, eu disse baixinho. Eu cuido da estrada. Ela não respondeu. Mas alguns quilômetros depois, quando olhei de novo, os olhos dela tinham finalmente fechado. E eu continuei dirigindo, sozinho com meus pensamentos e o barulho da chuva me perguntando no que diabos eu tinha me metido. A resposta viria em breve, e seria muito mais pesada do que eu imaginava. Isadora dormiu por quase 1 hora. Não era um sono tranquilo. De vez em quando ela se mexia, murmurava alguma coisa que eu não conseguia entender, franzindo a testa como se lutasse contra fantasmas. Uma vez soltou um gemido baixo, de dor ou de medo, não sei, e apertou as mãos contra o peito, como se protegesse alguma coisa ali. Eu não tirei os olhos da estrada, mas confesso que prestava mais atenção nela do que no asfalto. A chuva tinha diminuído. Agora caía fina, constante, aquela garoa que parece que nunca vai parar. O limpador do para-brisa trabalhava no ritmo mais lento e o barulho era quase hipnótico. Swish, swish, swish. Passei por Paracatu sem parar. Não queria acordá-la. Não queria perguntas. Queria só dar distância entre ela e o que quer que estivesse fugindo. Por volta das 2 da manhã, ela acordou de repente. Acordou como quem leva um susto. Sentou-se ereta, olhos arregalados, respiração acelerada, olhando ao redor sem reconhecer onde estava. A mão foi direto para o peito de novo, apertando a camiseta. Calma, eu disse baixinho. Tá tudo bem. Você tá segura. Ela demorou alguns segundos para me reconhecer, para lembrar onde estava. Quando lembrou, o corpo relaxou um pouco, mas não completamente. Os ombros continuavam tensos, como se esperassem um golpe a qualquer momento. Desculpa, ela murmurou. Eu tive um pesadelo. Não precisa pedir desculpa. Ela olhou pela janela. Só escuridão e garoa. Onde a gente tá? Acabei de passar Paracatu, entrando em Minas. Minas, ela repetiu, como se testasse a palavra na boca. Eu nunca fui para Minas. Tô levando carga para Belo Horizonte. Você quer que eu te deixe em algum lugar antes? Ela ficou em silêncio por um momento. Acho que nem ela sabia para onde queria ir. Não sei, admitiu finalmente. Eu não pensei muito além de sair de lá. Assenti. Fazia sentido. Quando você está fugindo, não pensa em destino, pensa só em distância. Você tem família? Alguém para quem possa ligar? Ela hesitou. Tenho. Em Governador Valadares. Meus pais. Eles sabem o que você estava passando? O silêncio que veio foi mais pesado que qualquer resposta. Não, ela disse finalmente, a voz pequena. Eu nunca contei. Eles achavam que eu tinha casado bem. Aquela frase ficou pairando no ar. Casado bem. Como se casamento fosse negócio, investimento, algo que se mede em lucro ou prejuízo. Por que não contou? Ela virou para a janela.
Vi o reflexo do rosto dela no vidro escuro. Vergonha, disse simplesmente. E porque eu achava que a culpa era minha. Minha mão apertou o volante com mais força do que deveria. Culpa de quê? De não ser boa o suficiente, de não conseguir agradar, de não... A voz dela falhou. Ela engoliu em seco, respirou fundo, continuou. A sogra dizia todo dia que eu era inútil, que o filho dela tinha casado mal, que eu devia agradecer por ter um teto. Depois de ouvir isso por 2 anos, você começa a acreditar. Fiquei em silêncio, não porque não tivesse nada a dizer, mas porque algumas coisas não pedem resposta. Pedem só que alguém escute. No começo não era assim, ela continuou, a voz ganhando um tom distante, como se contasse a história de outra pessoa. O Bruno era diferente, gentil, atencioso. A gente se conheceu no trabalho. Eu era recepcionista numa clínica veterinária. Ele levou o cachorro para vacinar. Começou a aparecer toda semana. Flores, bilhetes, jantares. Ela soltou um riso amargo. Eu me achava a mulher mais sortuda do mundo. Um homem bonito, com emprego bom, que me tratava como princesa. Meus pais ficaram tão felizes. Minha mãe chorou no casamento. O que mudou? A gente foi morar com a mãe dele. Era para ser temporário, sabe? Só até a gente juntar dinheiro para comprar uma casa. Mas os meses foram passando e o Bruno foi mudando. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e só mostrou quando me tinha presa. Ela fez uma pausa. Eu esperei. A dona Carmen, ela continuou, a sogra. Ela odiava qualquer mulher que chegasse perto do filho. Eu fui a 3ª namorada que ele levou para morar lá. As outras 2 fugiram antes de 1 ano. Eu fui burra de ficar. Você não foi burra, foi enganada. Ela me olhou. Os olhos estavam úmidos, mas ela não chorava. Acho que já tinha chorado tanto que as lágrimas tinham secado. O senhor é gentil de dizer isso. Não sou gentil, sou honesto. Tem diferença. Um caminhão passou no sentido contrário, os faróis iluminando a cabine por 1 segundo. Na luz breve, eu vi melhor as marcas nos braços dela. Não eram só roxas, tinham formato, dedos. Alguém tinha apertado ela com força. Desviei o olhar antes que ela percebesse que eu estava vendo. Pode me contar mais? Perguntei. Só se quiser, só se ajudar. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que eu achei que não ia responder. Mas então começou devagar, escolhendo as palavras como quem pisa em terreno minado. Todo dia era igual. Eu acordava às 5 para fazer o café. Se o café tivesse fraco, Dona Carmen reclamava. Se tivesse forte, reclamava também. Eu limpava a casa inteira, lavava, passava, cozinhava. E na hora do almoço, meu prato sempre vinha por último. Frio, menor que o dos outros. Ela fechou os olhos. Ela dizia coisas, todo dia. Come rápido, aqui você só ocupa espaço. Se não fosse o meu filho, você estaria na rua. Sua família deve ter comemorado quando você foi embora. E o seu marido? O Bruno fingia que não ouvia. Ou pior, concordava. Minha mãe tem razão, você precisa se esforçar mais. Se eu chorava, ele dizia que eu era dramática. Se eu pedia para a gente sair de lá, ele dizia que eu era ingrata. Ela abriu os olhos e olhou para mim. Uma vez eu tentei ligar para minha mãe para contar. Ele pegou o celular da minha mão e disse que se eu fizesse drama com a família, ele ia me mostrar o que era drama de verdade. Meu sangue gelou. Ele te batia? Não com os punhos, ela disse. E tinha algo na voz dela que era pior do que raiva. Era cansaço. Um cansaço profundo de quem carregou peso demais por tempo demais. Mas apertava, empurrava. Uma vez me segurou contra a parede pelo pescoço só porque eu deixei a comida queimar. Não deixou marca visível. Ele era cuidadoso assim. Respirei fundo. Minhas mãos estavam brancas de tanto apertar o volante. E a sogra? A dona Carmen não encostava em mim. Não precisava. As palavras dela doíam mais que qualquer tapa. Isadora se ajeitou no banco, puxando as pernas para o peito,
se fazendo pequena. Você sabe o que é acordar todo dia sabendo que vai ser humilhada, sabendo que nada do que você fizer vai ser bom o suficiente, sabendo que as pessoas que deviam te amar te tratam pior que tratariam um cachorro? Eu não sabia. Não podia nem imaginar. Por que você ficou tanto tempo? Perguntei, e imediatamente me arrependi. Desculpa, não é da minha conta. Não, tá certo perguntar. Todo mundo pergunta isso. Por que você não foi embora antes? Ela olhou para o teto da cabine. Porque eu não tinha para onde ir, porque eu não tinha dinheiro, porque eles controlavam tudo, meu celular, minha conta no banco, até minhas roupas. Porque toda vez que eu pensava em sair, o Bruno aparecia com flores e pedia desculpa, e eu queria tanto acreditar que ia mudar que eu acreditava. E o que mudou agora? Ela levou a mão ao peito de novo, aquele gesto que eu tinha percebido antes. Eu ganhei um prêmio, disse, no trabalho. Antes de casar, eu tinha participado de um concurso de redação sobre empreendedorismo feminino. Uma coisa boba, sabe? Eu nem lembrava mais. Mas faz 3 semanas chegou uma carta. Eu ganhei o primeiro lugar. 150 mil reais. Olhei para ela. O cheque tá aqui, ela disse, tocando o peito. Junto do corpo. É a única coisa que eu levei. Eles sabem? Agora sabem. Eu tentei esconder, mas a dona Carmen mexeu nas minhas coisas. Achou a carta. Mostrou pro Bruno. A voz dela ficou mais dura. Sabe o que eles fizeram? Trancaram a casa, tiraram o meu celular, me proibiram de sair. Disseram que eu só ia embora se deixasse o cheque com eles, que aquele dinheiro era da família. Da família? A família deles. Eu não fazia parte, lembra? Eu só ocupava espaço. O absurdo daquilo me deixou sem palavras, mas ao mesmo tempo não era absurdo nenhum. Eu já tinha visto esse tipo de coisa antes. Gente que trata a gente como propriedade, que acha que pode controlar, prender, usar. Como você fugiu? Ela soltou um suspiro longo. Hoje à noite. Eles achavam que eu estava dormindo, mas eu esperei a chuva ficar forte. E... Ela hesitou. Eu destelhei o quarto. Destelhei? Subi na cama, tirei as telhas, abri um buraco no teto. A chuva entrou, mas eu não me importei. Subi para o telhado e pulei. Olhei para o tornozelo dela, inchado, roxo. Foi aí que você machucou o pé? Ela assentiu. Caí mal. Doeu muito. Mas eu levantei e corri. Corri o máximo que consegui, até não aguentar mais. E foi quando eu te encontrei. Foi. Ficamos em silêncio por um momento. A garoa continuava caindo. O limpador continuava seu ritmo hipnótico. Swish, swish, swish. Eles vão atrás de você, eu disse. Não era pergunta. Vão! O Bruno não vai deixar eu ir embora assim. E a dona Carmen quer aquele dinheiro. Para eles, eu não sou uma pessoa. Sou um investimento que está tentando fugir. Você sabe que eles não têm direito nenhum sobre esse dinheiro, né? É seu. Você ganhou. Eu sei. Mas eles não se importam com direito, se importam com poder. Pensei no que ela tinha me contado, nos 2 anos de humilhação, nas palavras que machucam mais que tapas, no marido que segurava pelo pescoço sem deixar marca. E pensei na coragem que ela tinha tido, de subir num telhado em plena tempestade, de pular no escuro, de correr com o tornozelo torcido por uma estrada desconhecida. Você é mais forte do que pensa, eu disse. Ela me olhou surpresa. O quê? Você ouviu? Você é forte. O que você fez essa noite? Não é qualquer pessoa que faz. Você escolheu sua liberdade. Escolheu se salvar. Isso é coragem. Os olhos dela se encheram de água. Dessa vez, as lágrimas caíram. Eu não me sinto corajosa, ela sussurrou. Eu me sinto com medo. Com tanto medo que mal consigo respirar. Coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa fazer, mesmo morrendo de medo. E você fez. Ela chorou em silêncio por alguns minutos. Eu não disse nada. Só deixei ela chorar, porque às vezes é isso que a gente precisa. Alguém que deixe a gente sentir sem cobrar explicação.
Quando as lágrimas pararam, ela enxugou o rosto com a manga da minha camiseta enorme. "Por que o senhor está me ajudando?" perguntou. "Você nem me conhece." Boa pergunta. Eu mesmo não tinha certeza da resposta. "Sabe," comecei devagar. "Minha mulher morreu faz 6 meses, Zilda. A gente foi casado por 40 anos. E todo esse tempo ela me ensinou uma coisa. A gente não ajuda os outros porque conhece. Ajuda porque é certo. Porque se a gente não estender a mão quando vê alguém precisando, então para que serve ter mãos?" Isadora ficou me olhando como se eu fosse algum tipo de criatura estranha. "O senhor fala igualzinho meu avô", disse baixinho. "Ele morreu quando eu tinha 12 anos. Era a pessoa mais bondosa que eu conheci. Parece que era um homem sábio." Era. Ele dizia que a gente reconhece as pessoas pelo que fazem, não pelo que falam. E que tem gente que fala bonito e age feio, e gente que não fala nada, mas faz tudo. Seu avô estava certo. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, triste, mas era um sorriso. "Obrigada", disse, "por parar, por me ouvir, por não me achar louca. Você não é louca. Você é sobrevivente." Naquele momento, algo mudou entre nós. Não sei explicar direito. Era como se uma ponte tivesse sido construída ali, no silêncio daquela cabine de caminhão, entre um velho solitário e uma jovem fugitiva. Eu não era pai dela. Não era nada dela. Mas naquela noite, naquela estrada, eu era a única pessoa no mundo que podia ajudá-la. E eu ia ajudar, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. "Tenta descansar mais um pouco", eu disse. "Daqui umas 2 horas, a gente para num posto para você comer alguma coisa e eu dar uma olhada nesse tornozelo." Ela assentiu, recostando a cabeça no banco. "Seu Geraldo." "Pode me chamar de G." "Seu G." "Obrigada. De verdade." "Dorme, menina." Ela fechou os olhos. E eu voltei a olhar para a estrada, para o asfalto negro cortado pelos faróis, pensando em tudo que ela tinha me contado. Pensando nas feridas que não sangram, mas que doem mais que qualquer corte. Pensando no que eu faria se o marido e a sogra aparecessem. Pensando que pela primeira vez em 6 meses eu tinha um motivo para continuar rodando. Não era só carga que eu carregava agora. Era esperança, e peso, e responsabilidade. O retrovisor mostrava só escuridão. Mas em algum lugar naquela escuridão eu sabia, alguém estava vindo. E a gente precisava estar longe quando chegassem. Pisei um pouco mais fundo no acelerador. A estrada continuava. E nós também. O posto apareceu como um oásis no meio do nada. Ficava na beira da BR-040, pouco depois de João Pinheiro, já bem dentro de Minas. Uma construção simples, bombas de combustível, uma lojinha de conveniência com luz amarelada, um restaurante anexo que prometia comida caseira 24 horas. O letreiro piscava intermitente, algumas letras apagadas, mas ainda dava para ler. Posto Estrela do Norte. Eram quase 4 da manhã. A chuva tinha parado de vez, mas o ar ainda estava pesado, úmido, com aquele frio que entra nos ossos. O cheiro de terra molhada se misturava com diesel e café, cheiro de estrada, cheiro de madrugada. Estacionei o caminhão no canto mais afastado do pátio, longe das bombas, onde a luz dos postes mal chegava. Não era paranoia, era precaução. Se alguém estivesse procurando por ela, eu não queria facilitar. Isadora acordou quando desliguei o motor. "Chegamos onde?" perguntou, a voz rouca de sono. "Posto de estrada. Você precisa comer alguma coisa, e eu preciso ver esse tornozelo direito." Ela olhou pela janela, avaliando o lugar. Os olhos ainda tinham aquele brilho de animal acuado, sempre procurando ameaças. "Tem muita gente?" "Quase ninguém. 2 caminhões ali na frente, um carro no estacionamento. Madrugada é assim mesmo." Ela assentiu, mas não se moveu. "E se eles já tiverem ligado para a polícia? E se tiverem falado que eu roubei alguma coisa, que eu sou perigosa?" "Você roubou alguma coisa?" "Não,
O cheque é meu. Então não tem com o que se preocupar. O senhor não conhece o Bruno. Ele sabe falar, sabe convencer. Todo mundo acha que ele é um homem maravilhoso. Eu conhecia esse tipo. O tipo que sorri para fora e destrói para dentro. O tipo que o mundo inteiro adora, menos quem vive com ele. Escuta, eu disse, me virando para ela. Se alguém perguntar, você é minha sobrinha. Tá viajando comigo porque sua mãe tá doente e você tá indo visitar. Machucou o pé descendo do caminhão ontem. Simples assim. Ela me olhou com uma expressão estranha. O senhor já fez isso antes? Ajudar alguém a fugir? Não. Mas aprendi uma coisa nesses 30 anos de estrada. Quanto mais simples a história, mais fácil de acreditar. Vem, vamos descer. Dei a volta e abri a porta do lado dela. Ajudei-a a descer, apoiando o peso no meu ombro. O tornozelo estava pior do que antes, mais inchado, com uma coloração roxa que se espalhava pelo peito do pé. Isso precisa de gelo, eu disse. E talvez um médico. Não, médico não. Eles fazem registro, pedem documento. Ela tinha razão. Se o marido tivesse mesmo ligado para a polícia inventando alguma história, qualquer registro podia ser uma pista. Tá bem, gelo e atadura por enquanto. A gente vê o resto depois. Cruzamos o pátio devagar, ela mancando, eu servindo de apoio. A lojinha de conveniência estava quase vazia. Só uma atendente sonolenta atrás do balcão, uma senhora de cabelo preso e olheiras fundas que mal olhou para a gente quando entramos. Bom dia, eu disse. Dia, ela respondeu, sem entusiasmo. Peguei uma sacola e fui enchendo. Água, biscoitos, pão de queijo embalado, uma maçã, um pacote de gelo instantâneo, atadura elástica. No balcão refrigerado, achei sanduíches prontos que não pareciam terríveis. Peguei 2. Isadora ficou perto da porta, os olhos fixos no estacionamento através do vidro. Vigilante. Paguei em dinheiro. Sempre carrego uma quantia razoável comigo. A gente nunca sabe quando vai precisar. E máquina de cartão em posto de estrada é sempre uma roleta russa. Tem banheiro? Perguntei. Nos fundos. A atendente apontou. Chave tá na parede. Peguei a chave e levei Isadora até o banheiro. Era pequeno, meio sujo, mas tinha pia e espelho. Sentei ela na tampa do vaso e me ajoelhei para examinar o tornozelo. Vai doer, avisei. Já tá doendo. Tirei o tênis encharcado que ela ainda usava. Devia ter sido o que ela calçava quando pulou do telhado. O pé estava em estado lastimável, inchado, roxo, quente ao toque. Quando apertei de leve, ela soltou um gemido e agarrou a borda da pia. Desculpa. Tá fraturado? Ela perguntou entre dentes. Não sei, não sou médico. Mas se fosse fratura feia, você não conseguiria andar de jeito nenhum. Acho que é torção grave. Vamos colocar gelo e enfaixar bem apertado. Ativei o gelo instantâneo e pressionei contra o tornozelo. Ela fechou os olhos, o rosto contorcido. Respira, eu disse. O frio ajuda com o inchaço. Ficamos assim por uns 10 minutos. Ela em silêncio, aguentando a dor. Eu segurando o gelo, pensando. Seu G? O senhor acha que eles já saíram atrás de mim? Eu não queria mentir para ela. E acho que sim. Quanto tempo até chegarem aqui? Fiz as contas de cabeça. Cristalina ficava a umas 3 horas de onde eu a encontrei. Se eles descobriram a fuga logo depois que ela saiu, já teriam várias horas de estrada. Mas não sabiam que direção ela tinha tomado. Não sabiam que ela estava num caminhão. Teriam que procurar às cegas. Depende. Se eles forem espertos, vão ligar para os postos da região perguntando se alguém viu uma mulher sozinha, machucada. Se forem burros, vão sair dirigindo sem rumo. O Bruno não é burro, ela disse baixinho. Ele é muita coisa, mas burro não é. Tirei o gelo e comecei a enfaixar o tornozelo. Apertado, mas não demais. O suficiente para dar suporte. Então a gente precisa ser mais esperto que ele. Terminei a atadura e ajudei ela a levantar.
Ela testou o peso no pé e fez uma careta. Melhor, disse. Ainda dói, mas dá para aguentar. Vamos comer alguma coisa. Você precisa de energia. O restaurante anexo era daqueles típicos de beira de estrada. Mesas de fórmica, cadeiras de plástico, um balcão de vidro com salgados que pareciam estar ali desde a véspera. Mas o cheiro de café era bom, e às vezes é só disso que a gente precisa. Sentamos numa mesa no canto, de costas para a parede, de frente para a porta. Posição estratégica. Eu aprendi isso com um caminhoneiro mais velho, lá no começo da carreira. Nunca senta de costas para a entrada, G. Você sempre quer ver quem está chegando. Uma garçonete apareceu, diferente da atendente da loja. Essa era mais jovem, mais simpática. O que vão querer? 2 cafés. E o que tiver de comida quente. Tenho caldo de mandioca com carne de sol. Acabou de fazer. 2, então. Ela saiu e eu abri os sanduíches que tinha comprado. Empurrei um para Isadora. Come isso enquanto o caldo não vem. Ela pegou o sanduíche, mas ficou olhando para ele como se não soubesse o que fazer. Opa, eu não lembro a última vez que alguém me serviu comida quente, disse baixinho. Aquela frase me acertou no peito. Como assim? Na casa deles, eu sempre comia por último, sempre frio. Às vezes, nem tinha sobrado o suficiente, e a dona Carmen dizia que eu devia ter sido mais rápida. Eu me acostumei a comer rápido, em pé, escondida, para não ouvir reclamação. Engoli a raiva que subiu pela garganta. Aqui você come devagar, come quanto quiser, e ninguém vai te dizer nada. Ela me olhou, os olhos brilhando. O senhor é real? Às vezes eu acho que inventei você, que vou acordar e ainda estar naquele quarto, com a chuva entrando pelo buraco no telhado. Sou real, tão real quanto esse sanduíche de presunto que tá ficando murcho na sua mão. Ela riu, um riso pequeno, fraco, mas verdadeiro, e comeu. O caldo chegou fumegando, numa tigela grande, com pedaços generosos de carne de sol e mandioca macia. Isadora comeu como se não comesse de verdade há dias. Talvez não comesse mesmo. Eu tomei meu café e fiquei observando. Observando ela, observando o restaurante, observando a estrada lá fora através da janela. Não tinha movimento nenhum. Só a escuridão e os postes de luz. Me conta mais sobre você, Isadora disse de repente entre uma colherada e outra. O senhor falou da sua esposa. Zilda, né? Isso. Como ela era? Eu sorri. Era impossível não sorrir quando pensava em Zilda. Ela era... Procurei as palavras certas. Ela era o tipo de pessoa que entrava num lugar e iluminava tudo. Não porque fosse escandalosa ou chamasse atenção. Era o contrário. Ela era quieta, observadora. Mas tinha uma bondade que a gente sentia, sabe? Como o sol de inverno. Não queima, mas aquece. Isadora me olhava com atenção. A gente se conheceu num baile, em Uberlândia, em 1985. Eu tinha 22 anos, ela tinha 19. Usava um vestido azul e um sorriso que me fez esquecer meu próprio nome. Pedi ela para dançar 3 vezes seguidas. Na quarta, ela disse que se eu quisesse continuar dançando com ela, tinha que me apresentar para os pais primeiro. E o senhor apresentou? Na semana seguinte. O pai dela era severo, daqueles que olham para você como se soubessem todos os seus pecados. Mas a mãe gostou de mim. Disse que eu tinha olhos honestos. E tinham? Não sei, mas eu prometi para mim mesmo naquele dia que ia ser honesto com a Zilda pelo resto da vida. E fui. 40 anos. Não sempre fáceis, não sempre perfeitos, mas honestos. Terminei meu café. O gosto era amargo, forte, do jeito que eu gostava. Ela ficou doente de repente. Continuei, sem saber bem por que estava contando aquilo. Um dia estava normal, reclamando que eu deixava roupa espalhada pela casa. No outro, desmaiou. Exame, hospital, diagnóstico. 3 meses depois, tinha ido embora. Sinto muito. Eu também.
Sinto falta dela todo dia. Mas sabe o que ela me disse uma semana antes de partir? Isadora balançou a cabeça. Ela disse: G, quando eu for, não para, não fica parado remoendo, volta para a estrada, ajuda quem precisar, vive. E eu disse que não sabia viver sem ela. E ela disse: minha voz falhou. Respirei fundo. Ela disse: então aprende. Você teve 40 anos para aprender a viver comigo. Agora vai ter que aprender a viver sem, mas não deixa de viver. Isadora estendeu a mão e tocou a minha. Um toque leve, gentil. Ela parece ter sido uma mulher incrível. Foi, e é por causa dela que eu tô aqui, que eu parei quando te vi. Porque se fosse ao contrário, se fosse a Zilda naquela estrada precisando de ajuda, eu ia querer que alguém parasse. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos. Então, a porta do restaurante abriu. Meu corpo inteiro ficou tenso. Era só um caminhoneiro. Gordo, barbudo, com boné surrado e cara de quem não dormia há dias. Ele foi direto para o balcão, pediu café, nem olhou para nossa mesa. Relaxei, mas Isadora tinha percebido minha reação. O senhor está com medo também, ela disse. Não era acusação, era observação. Tô preocupado, corrigi. É diferente. É? Medo paralisa. Preocupação faz a gente agir. Ela considerou aquilo por um momento. Eu tô com medo, admitiu. Muito medo. Mas também tô com uma coisa que não sentia faz tempo. O quê? Esperança. Aquela palavra ficou pairando entre nós. Esperança. Uma palavra tão pequena para um sentimento tão grande. Então a gente vai cuidar dessa esperança, eu disse. Como se fosse uma sementinha. Vai proteger, regar, deixar crescer. E não vai deixar ninguém arrancar. A garçonete voltou com a conta. Paguei, deixei uma gorjeta generosa. Estávamos levantando para ir quando o celular no balcão do caixa tocou. A atendente da lojinha atendeu. Posto Estrela do Norte, boa noite. Oi, sim. Uma mulher? Como assim? Ah, entendi. Não vi ninguém assim, não. Tá bom, qualquer coisa a gente avisa. Tchau. Meu sangue gelou. Isadora também tinha ouvido. O rosto dela ficou branco. Vamos, eu disse baixinho, tentando manter a voz calma. Devagar, sem chamar atenção. Saímos do restaurante no passo mais natural que conseguimos. Isadora se apoiava em mim, mancando, mas tentando não parecer desesperada. Cruzamos o pátio. Chegamos no caminhão. Ajudei ela a subir. Dei a volta. Entrei. Liguei o motor. Era sobre mim, né? Ela perguntou, a voz tremendo. Provavelmente. Como eles sabem que eu vim para essa direção? Não sabem. Estão ligando para tudo quanto é posto, em todas as direções, jogando rede. E se a atendente lembrar de mim? Ela mal olhou para a gente. E você estava de roupa diferente, com um velho do lado. Não parece uma mulher fugindo sozinha. Saí do estacionamento devagar, sem acender todos os faróis, só as luzes de posição. Só quando cheguei na pista é que acelerei. O velocímetro subiu, 60, 80, 100. Para onde a gente vai? Isadora perguntou. Boa pergunta. Belo Horizonte era o destino original da carga, mas agora parecia arriscado. Cidade grande, muita gente, muita chance de ser encontrada. Preciso entregar essa carga, eu disse, pensando em voz alta. Mas posso dar um jeito de te deixar num lugar seguro antes. Lugar seguro onde? Você disse que seus pais moram em Governador Valadares. É para lá que você quer ir? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu quero, mas tenho medo do que eles vão pensar, do que vão dizer. O que você acha que eles vão dizer? Não sei. Faz 2 anos que não vejo eles. O Bruno não deixava eu viajar sozinha. As visitas eram sempre rápidas, sempre com ele junto, sempre com ele controlando o que eu podia falar. Seus pais não desconfiavam de nada? Se desconfiavam, não falavam. Minha mãe uma vez perguntou se estava tudo bem, e eu disse que sim. O Bruno estava do lado, ouvindo o que eu ia fazer, o coração apertou.
Isadora, escuta, eu sei que é difícil. Sei que você tem vergonha, tem medo do julgamento. Mas seus pais são sua família. Se eles te amam de verdade, e eu acho que amam, vão querer te ajudar. E se não quiserem, aí a gente pensa em outra coisa. Mas você não vai saber até tentar. Ela olhou pela janela. O céu começava a clarear no horizonte. A madrugada estava virando dia. O senhor vai comigo? Ela perguntou baixinho. Quando eu for falar com eles, eu não tinha planejado isso. Não fazia parte do plano. Aliás, não tinha plano nenhum. Mas olhei para ela, pequena, machucada, sozinha, e pensei em Zilda. Pensei no que ela diria. Vou, eu disse. Se você quiser, eu vou. Ela não disse nada, mas encostou a mão no meu braço por um segundo. E isso disse tudo. O sol começou a nascer, vermelho, laranja, dourado, pintando o céu de Minas de cores que pareciam impossíveis. A estrada se estendia à frente, longa e incerta, e em algum lugar atrás de nós, eu sabia, alguém continuava procurando. Mas por enquanto estávamos na frente, por enquanto estávamos juntos, e era o suficiente. O sol de Minas castigava sem piedade. Deviam ser umas 10 da manhã quando paramos num posto pequeno perto de Curvelo, desses que parecem ter brotado do nada no meio do cerrado. 2 bombas de combustível, uma construção de tijolos aparentes, um cachorro magro dormindo na sombra. Eu precisava abastecer e precisava pensar. A noite sem dormir estava cobrando seu preço. Meus olhos ardiam, meus reflexos estavam mais lentos, e eu sabia que continuar dirigindo assim era receita para desastre. Caminhoneiro experiente sabe, a estrada não perdoa cansaço. Isadora também estava exausta. Tinha cochilado algumas vezes durante o trajeto, mas eram sonos curtos, interrompidos por sobressaltos. Cada vez que um carro passava mais perto ou uma buzina soava, ela acordava em pânico. Vou abastecer e tomar um café, eu disse, desligando o motor. Você quer ficar aqui ou prefere descer? Ela olhou ao redor, avaliando. O posto estava praticamente vazio. Só o frentista, um rapaz jovem de boné vermelho, e o cachorro que nem se mexeu com nossa chegada. Vou descer, preciso ir ao banheiro. Ajudei ela a sair do caminhão. O tornozelo parecia um pouco melhor com a atadura, ainda inchado, mas ela conseguia apoiar o pé com menos dor. Caminhamos juntos até a lojinha, devagar, sem pressa. O interior era simples, prateleiras com produtos básicos, um freezer barulhento com refrigerantes, um balcão com café em garrafa térmica e pães amanhecidos. Um ventilador de teto girava preguiçoso, empurrando o ar quente de um lado para o outro sem refrescar nada. Isadora foi ao banheiro. Eu me servi de café, forte, amargo, quase intragável, e fiquei observando a estrada pela janela. O celular no meu bolso pesava. Eu não tinha ligado para ninguém desde que encontrei Isadora. Não tinha avisado meu despachante sobre o atraso, não tinha checado mensagens, nada. Era como se tivesse entrado numa bolha, num mundo à parte onde só existíamos nós dois e a estrada. Mas a realidade estava lá fora esperando. Puxei o celular. 3 chamadas perdidas do despachante, 2 mensagens perguntando sobre a carga. Respondi rápido. Tive um imprevisto. Chego amanhã. Carga segura. Não era mentira. Só não era toda a verdade. Isadora voltou do banheiro. Tinha lavado o rosto, prendido o cabelo num coque improvisado. Parecia mais desperta, mas os olhos ainda carregavam aquela sombra de cansaço profundo. Café? Ofereci. Por favor, servi uma xícara para ela. Ela tomou um gole e fez uma careta. Forte. Café de estrada. Não é para ser bom, é para acordar. Ela quase sorriu. Quase. Sentamos numa mesinha de plástico perto da janela. O sol entrava oblíquo, aquecendo o tampo da mesa. Do lado de fora, o frentista terminava de abastecer o caminhão. Seu G, Isadora disse depois de um momento, eu preciso te contar uma coisa. O tom dela me deixou alerta. O quê?
Ela colocou a xícara na mesa. As mãos tremiam de leve. O cheque, os 150 mil, não é só dinheiro de prêmio. Franzi a testa. Como assim? Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em água fria. É dinheiro de prêmio, sim. Isso é verdade. Mas tem mais uma coisa. Esperei. Antes de casar, eu trabalhava na clínica veterinária, mas também fazia outras coisas, traduções, revisões de texto, trabalhos freelancer. Juntei uma grana, não muito, mas juntei. Quando casei com o Bruno, ele me convenceu a colocar tudo numa conta conjunta. Disse que era assim que casais faziam, que era sinal de confiança. E ele gastou tudo. Não era pergunta. Eu já sabia a resposta. Não gastou. Transferiu para a conta da mãe dele. Disse que era para investir melhor. Que a dona Carmen entendia de finanças. Foram 12 mil reais. Minhas economias de 3 anos. O sangue subiu para o meu rosto. E você deixou? Eu era recém-casada. Apaixonada. Burra. Achava que ele estava cuidando de mim. Ela olhou pela janela, evitando meu olhar. Quando eu percebi o que tinha acontecido, já era tarde. Tentei pedir o dinheiro de volta, e a dona Carmen riu na minha cara. Disse que eu não tinha direito a nada, que tudo que entrava naquela casa era da família. E o Bruno concordou. Isso é roubo, Isadora. Puro e simples. Eu sei, mas o que eu ia fazer? Chamar a polícia para o meu próprio marido? Ir atrás de advogado sem ter dinheiro nem para ônibus? Ela tinha razão. A gente sempre acha que é fácil sair de situações assim, que é só tomar uma decisão e pronto. Mas quando você está lá dentro, sem dinheiro, sem apoio, sem ter para onde ir, a armadilha se fecha. Então, quando você ganhou o prêmio, eu vi uma chance. A única chance que eu ia ter. Por isso guardei em segredo. Por isso não depositei. Porque eu sabia que se eles descobrissem, iam tomar de mim também. Mas descobriram. A dona Carmen mexe nas minhas coisas. Sempre mexeu. Eu escondi a carta no fundo do guarda-roupa, dentro de uma caixa de sapato velha. Achei que era seguro, mas ela achou. Isadora fechou os olhos. O Bruno ficou furioso. Não porque eu tinha guardado o segredo. Furioso porque eu tinha algo de valor e não tinha entregado para eles. Disse que eu era ingrata, traidora. Que depois de tudo que a família tinha feito por mim, eu pagava assim. O que a família fez por você, exatamente? Essa foi a mesma pergunta que eu fiz. Ela abriu os olhos e tinha algo diferente neles agora. Algo mais duro. E foi aí que as coisas ficaram feias de verdade. Eu me inclinei para frente. Como assim? O Bruno me agarrou pelo braço. Apertou forte. Disse que eu não ia a lugar nenhum até assinar o cheque para dona Carmen. Que se eu tentasse fugir, ele ia dizer para todo mundo que eu era louca, que ia me internar, que ia garantir que eu nunca mais visse minha família. Meus punhos se fecharam embaixo da mesa. E a sogra? A dona Carmen só ficou olhando, com aquele sorriso dela, aquele sorriso de quem já ganhou. Isadora tocou o braço no lugar onde eu tinha visto as marcas roxas. Foi aí que ele fez isso. Apertou tão forte que eu achei que ia quebrar. E disse, você é minha, Isadora, sua e de mais ninguém. E o que é seu também é meu. Um silêncio pesado caiu entre nós. Eu não sabia o que dizer. Não existem palavras certas para esse tipo de coisa. Só raiva, só vontade de fazer alguma coisa, qualquer coisa. Por isso eu fugi naquela noite. Ela continuou, a voz mais firme agora. Não foi impulso, foi desespero. Eu sabia que se não saísse, ia perder o dinheiro. E se perdesse o dinheiro, ia perder qualquer chance de liberdade. Você fez certo. Será? Ela me olhou com olhos cansados. Às vezes eu penso que devia ter aguentado mais um pouco, planejado melhor, esperado uma chance melhor. Isadora, eu segurei o olhar dela. Não existe chance melhor quando você está presa. Você viu uma abertura e passou por ela. Isso é sobrevivência.
Isso é inteligência. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Ela engoliu em seco. Os olhos brilharam, mas ela não chorou. Acho que estava guardando força para o que ainda vinha pela frente. "O senhor ainda quer me ajudar?" perguntou baixinho. "Mesmo sabendo de tudo isso? Por que eu não ia querer? Porque eu não sou só uma vítima coitada que apareceu na estrada. Tem dinheiro envolvido. Tem gente perigosa atrás de mim. Isso pode dar problema para o senhor." Ela estava me dando uma saída, uma chance de cair fora antes de me envolver mais. Pensei na Zilda. Pensei nos 40 anos juntos. Pensei em todas as vezes que ela me disse para fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. "Isadora", eu disse devagar, "eu tenho 61 anos. Perdi minha mulher. Meus filhos têm a vida deles. A única coisa que me resta é essa estrada e a pessoa que eu escolho ser nela. Se eu te abandonar agora, vou ter que viver com isso pelo resto dos meus dias. E eu não estou afim de carregar mais esse peso." Ela me olhou por um longo momento. Depois estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. "Obrigada. Não me agradece ainda. A gente ainda tem muito chão pela frente." O frentista apareceu na porta, sinalizando que o caminhão estava pronto. Paguei o café e o combustível e voltamos para o veículo. O sol estava a pino agora. O asfalto tremia no horizonte, aquela miragem de água que nunca está lá de verdade. O interior de Minas se estendia ao redor, cerrado, chapadas, uma beleza áspera que poucos sabem apreciar. "Governador Valadares fica a quanto daqui?" Isadora perguntou enquanto eu ligava o motor. "Umas 4 horas, se a gente for direto. Mas eu preciso entregar essa carga em Belo Horizonte primeiro." "Não pode só pular a entrega." Podia, mas ia perder o emprego. E ia levantar suspeita. Se eu simplesmente sumir com uma carga de peças agrícolas, o despachante vai querer saber por quê. Pode até chamar a polícia." Ela assentiu, entendendo. "Então a gente vai para Belo Horizonte primeiro. Vou deixar você num lugar seguro enquanto faço a entrega. Depois a gente segue para Valadares." "Lugar seguro onde?" Boa pergunta. Eu não conhecia ninguém em BH, pelo menos ninguém de confiança suficiente para deixar uma fugitiva escondida por algumas horas. Então me lembrei. Tem uma rodoviária grande lá, movimentada. Você pode ficar na área de alimentação, no meio da multidão. Ninguém vai te notar. E se eles estiverem lá procurando? Belo Horizonte tem mais de 2 milhões de pessoas. As chances de cruzar com eles numa rodoviária são mínimas. Ela não parecia convencida, mas assentiu. Saímos do posto e voltamos para a BR. O motor ronronava, os pneus cantavam no asfalto e o sol castigava através do para-brisa. Liguei o ar-condicionado no máximo, mas mesmo assim o calor persistia. Dirigimos em silêncio por quase 1 hora. Eu pensava em tudo que ela tinha me contado. No dinheiro roubado, no marido que apertava sem deixar marca, na sogra que destruía com palavras, em como uma pessoa consegue viver assim por 2 anos e ainda ter forças para pular de um telhado na chuva. Isadora, do lado, parecia perdida nos próprios pensamentos. Olhava pela janela sem ver nada, os dedos brincando com a barra da camiseta emprestada. "No que você está pensando?" perguntei. "Nos meus pais." "O que tem eles?" Ela demorou para responder. "Eu estou pensando no que vou dizer, como vou explicar tudo isso. Eles achavam que eu estava feliz, que eu tinha uma vida boa. E você vai contar a verdade." "Vou, mas..." Ela hesitou. "E se eles não acreditarem? E se acharem que eu estou exagerando? O Bruno é muito bom em parecer simpático. Quando a gente visitava meus pais, ele era o genro perfeito, educado, atencioso, cheio de elogios. Minha mãe adorava ele. Sua mãe vai acreditar em você." "Como o senhor sabe?" "Porque mãe sabe. Mesmo quando finge que não sabe, sabe. A sua mãe provavelmente já percebeu que tinha alguma coisa errada. Só estava esperando você falar." Isadora ficou em silêncio, considerando aquilo. "O senhor acha mesmo?"
Acho. E se eu estiver errado, a gente pensa em outra coisa. Mas eu não tô errado. Ela quase sorriu. O senhor é muito confiante. Sou velho, a gente aprende a confiar na intuição. O telefone dela, quer dizer, o telefone que ela não tinha mais, me fez pensar em outra coisa. Isadora, você consegue lembrar o número dos seus pais? Ela franziu a testa, pensando. Acho que sim. O fixo da casa. Minha mãe ainda usa telefone fixo. Quando a gente chegar em BH, você vai ligar para ela, avisar que tá bem, que tá indo para lá. E se o Bruno já tiver ligado para eles, contando mentiras? Aí você conta a verdade. Mas pelo menos sua mãe vai saber que você tá viva. Ela assentiu devagar. Tá certo. Eu ligo. Continuamos dirigindo. O cerrado foi dando lugar a morros mais verdes, mais arborizados. A paisagem de Minas mudava a cada quilômetro, como se a terra tivesse personalidades diferentes, dependendo de onde você estava. Foi então que eu vi no retrovisor um carro prata, sedã, vindo rápido, costurando entre os poucos veículos na pista. Meu coração acelerou. Isadora! Não olha para trás, mas tem um carro vindo. Ela ficou tensa imediatamente. As mãos agarraram o banco. É eles? Não sei. Talvez não seja nada. O carro se aproximou. Passou pelo caminhão. Eu segurei a respiração. Era um casal de idosos. A mulher no banco do passageiro acenou para mim com um sorriso. Soltei o ar. Falso alarme, eu disse. Isadora relaxou, mas não completamente. Meu coração quase parou. O meu também. Ela olhou para mim. Isso é horrível, né? Viver assim, com medo de cada carro que passa. É temporário. Quando você chegar nos seus pais, vai ficar mais segura. E depois a gente resolve o resto. O resto? Advogado, polícia, ordem de restrição, essas coisas. Você tem direitos, Isadora. Esse cheque é seu. A sua liberdade é sua. Ninguém pode tirar isso de você. Ela ficou me olhando como se eu tivesse dito algo incompreensível. O senhor fala como se fosse simples. Não é simples, mas é possível. E possível já é alguma coisa. O sol continuava castigando. O asfalto continuava tremendo no horizonte. E nós continuávamos avançando, quilômetro por quilômetro, em direção a alguma coisa que nenhum de nós conseguia ver ainda. Mas pela primeira vez, desde que a encontrei naquela estrada escura, eu senti que estávamos no caminho certo. O caminho era longo, mas a gente ia chegar, juntos. Continua no capítulo 5, continue 15:34, capítulo 5. A ligação Belo Horizonte apareceu no horizonte como uma promessa. Primeiro vieram os morros, aqueles morros característicos que abraçam a cidade, cobertos de casas que parecem desafiar a gravidade. Depois vieram os prédios, as antenas, o trânsito que engrossava a cada quilômetro. O ar mudou também, mais pesado, mais carregado, com aquele cheiro de cidade grande que mistura fumaça, comida e gente. Eram quase 3 da tarde quando entramos na região metropolitana. Isadora estava acordada, tensa, os olhos varrendo cada carro que passava. O tornozelo tinha melhorado um pouco. Ela conseguia mexer os dedos sem fazer careta, mas o medo continuava o mesmo. Talvez pior. Cidade grande significava mais lugares para se esconder, mas também mais lugares onde podia ser encontrada. Primeira vez em BH? Perguntei, tentando aliviar o clima. Segunda. Vim uma vez quando era criança, visitar uma tia. Não lembro de quase nada. É uma cidade boa, comida farta, povo acolhedor, mas o trânsito é de enlouquecer. Como se, para provar meu ponto, um carro fechou o caminhão e buzinou como se a culpa fosse minha. Engoli o palavrão que subiu pela garganta. O plano era simples: deixar Isadora na rodoviária, fazer a entrega no depósito em Contagem, voltar para buscá-la. 2 horas, no máximo 3. Depois, pegar a estrada para Governador Valadares. Simples, mas nada nessa viagem tinha sido simples até agora. Estacionei o caminhão num posto grande perto da rodoviária.
Não dava para entrar com o veículo no terminal, então ia ter que deixá-la ir sozinha os últimos metros. Você tem dinheiro? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Tirei a carteira do bolso e contei as notas. Tinha uns R$ 300 em espécie. Separei 200 e entreguei para ela. Não precisa, seu G. O senhor já fez demais. Pega. Compra alguma coisa para comer, fica na área de alimentação, não fala com ninguém. Se alguém perguntar, você está esperando seu tio que é caminhoneiro. Ela pegou o dinheiro relutante. E se demorar mais que 3 horas? Não vai demorar, mas se demorar você fica lá. Não sai. Não vai para lugar nenhum. Eu volto. Promete? A palavra ficou suspensa no ar. Promessa é coisa séria. Pelo menos para mim é. Prometo. Ela guardou o dinheiro no bolso da calça de moletom. Minha calça, enorme nela, amarrada com um nó improvisado na cintura. Parecia uma criança usando roupa de adulto. Nut, tem mais uma coisa, eu disse. O telefone. Peguei meu celular e entreguei para ela. Seu G, não posso aceitar isso. Não é para ficar, é para usar. Liga para os seus pais. Avisa que você está bem, que está indo para lá. E se acontecer qualquer coisa, me liga. O número do despachante está salvo. Ele pode me localizar. Ela segurou o celular como se fosse algo precioso. E se o Bruno rastrear? Se ele descobrir esse número? Ele não conhece esse número. Não tem como rastrear. Mas se você preferir, usa um orelhão. Ainda deve ter alguns funcionando. Não, eu... Ela respirou fundo. Eu uso o seu. Obrigada. Descemos do caminhão. O sol da tarde batia forte, refletindo no asfalto e nos carros estacionados. O ar estava abafado, parado, daquele jeito que anuncia chuva para o fim do dia. Caminhamos juntos até a entrada da rodoviária. Isadora ainda mancava, mas estava melhor. Conseguia andar sem se apoiar em mim, pelo menos por distâncias curtas. Na entrada, paramos. 3 horas, eu disse. Área de alimentação, 2º andar, eu venho te buscar. Tá. Ela me olhou. Os olhos castanhos estavam úmidos, mas ela não chorava. Seu G, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só fica segura. O senhor é... Ela parou procurando as palavras. O senhor é a pessoa mais bondosa que eu conheci em muito tempo. Eu tinha esquecido que existia gente assim. Minha garganta apertou. Vai, antes que eu comece a chorar também e faça vergonha aqui no meio da rua. Ela riu, um riso pequeno, mas verdadeiro, e então fez algo inesperado. Me abraçou. Foi um abraço rápido, apertado, cheio de coisas que palavras não conseguem dizer. Eu retribuí, desajeitado. Nunca fui bom com demonstrações de afeto, nem com a Zilda era fácil. Quando ela se afastou, tinha lágrimas nos olhos. 3 horas, repetiu. 3 horas. Ela virou e entrou na rodoviária, mancando de leve, a camiseta enorme balançando. Ficou olhando para trás uma vez, acenou e desapareceu na multidão. Eu fiquei parado ali por mais um momento do que devia. Depois voltei para o caminhão. A entrega em Contagem foi mais demorada do que eu esperava. O depósito estava um caos. Caminhões na fila, funcionários estressados, papelada que não batia. Levei quase 1 hora só para conseguir falar com alguém responsável e mais 1 hora para descarregar as peças e assinar os documentos. Enquanto esperava, minha mente ficava voltando para Isadora, sozinha naquela rodoviária, cercada de estranhos, com o tornozelo machucado e R$ 150 mil escondidos junto ao corpo. Tentei me acalmar. Ela era adulta. Sabia se cuidar. Tinha sobrevivido a 2 anos de inferno. Podia sobreviver a algumas horas numa rodoviária. Mas a preocupação não ia embora. Às 5h30, finalmente consegui sair do depósito. O trânsito de BH no fim da tarde era exatamente o pesadelo que eu lembrava. Cada semáforo parecia durar uma eternidade. Cada motorista parecia determinado a me fechar. Cheguei na rodoviária às 6h45, quase 4 horas, mais do que eu tinha prometido.
Estacionei no mesmo posto de antes e praticamente corri para a entrada do terminal. Meu coração batia forte, de cansaço, de ansiedade, de medo do que podia encontrar. Ou não encontrar. Subi as escadas para o segundo andar. A área de alimentação era grande, cheia de lanchonetes e mesas espalhadas. Gente para todo lado. Famílias esperando o ônibus, jovens com mochilas, vendedores ambulantes oferecendo quinquilharias. Meus olhos varreram o espaço. Não vi Isadora. O pânico começou a subir pela garganta. E se eles tivessem achado ela? E se ela tivesse ido embora? E se... Então eu vi. No canto mais afastado, perto de uma lanchonete de sucos, numa mesa pequena de costas para a parede, Isadora. Ela estava curvada sobre a mesa, a cabeça apoiada nas mãos, os ombros tremendo. Chorava. Chorava de um jeito que partia o coração ver. Atravessei a área de alimentação o mais rápido que consegui, desviando de mesas e pessoas. Isadora? Ela levantou a cabeça. O rosto estava vermelho, inchado de lágrimas. Os olhos, quando me viram, se encheram de alívio. Seu G. A voz saiu embargada, quebrada. O senhor voltou. Eu disse que ia voltar. O que aconteceu? Ela tentou falar, mas só conseguiu soluçar. Puxei uma cadeira e sentei do lado dela, esperando. Aos poucos, entre soluços e respirações entrecortadas, a história saiu. Eu liguei, ela disse. Liguei para minha mãe. E ela já sabia. O Bruno ligou para ela hoje de manhã. Meu estômago afundou. O que ele disse? Isadora fechou os olhos. As lágrimas continuavam escorrendo. Disse que eu tinha surtado, que eu tinha roubado o dinheiro da família e fugido no meio da noite. Disse que eu estava instável, perigosa, que precisava de ajuda psiquiátrica. Pediu para minha mãe avisar se eu aparecesse lá. Filho da mãe. E sua mãe acreditou? Isadora abriu os olhos. Tinha algo diferente neles agora. Algo que não era só dor. No começo, acho que sim. Quando eu liguei, ela ficou estranha. Perguntou onde eu estava, se eu estava bem, se eu queria que ela chamasse o Bruno para ir me buscar. E você disse o quê? Eu disse a verdade. A voz dela ganhou força. Contei tudo sobre a dona Carmen, sobre as humilhações, sobre o Bruno apertando meu braço, sobre o dinheiro que eles roubaram de mim antes, sobre o prêmio que eles queriam tomar também. Contei tudo, seu G, tudo que eu guardei por 2 anos. Ela fez uma pausa, respirou fundo. E no começo, minha mãe ficou em silêncio. Um silêncio horrível. Eu achei que ela ia desligar, que ia achar que eu estava mentindo, que eu estava louca mesmo, como o Bruno disse. Mas ela não achou. Isadora balançou a cabeça. Ela começou a chorar e disse... A voz dela falhou de novo. Disse que sempre soube que tinha alguma coisa errada, que nas visitas eu parecia diferente. Mais magra, mais triste, mais calada. Que ela perguntava se estava tudo bem e eu dizia que sim, mas os olhos diziam outra coisa. Disse que se culpava por não ter insistido mais, por não ter forçado uma conversa, por ter acreditado que eu estava feliz quando claramente não estava. As lágrimas voltaram a cair, mas agora eram diferentes. Não eram só de dor, eram de alívio também. Minha mãe acreditou em mim, seu G. Pela primeira vez em 2 anos, alguém da minha família acreditou em mim. Eu não consegui falar. Tinha um nó na minha garganta que não deixava as palavras saírem. Ela disse para eu ir para lá, Isadora continuou. Disse que vai me esperar, que meu pai está furioso, furioso com o Bruno, não comigo, que eles vão me ajudar a resolver isso. Advogado, polícia, tudo. Isso é bom, Isadora, isso é muito bom. Eu sei. Ela enxugou o rosto com as mãos. Mas eu também tô com medo. Medo do que vem depois. Medo de enfrentar tudo isso. Medo de que o Bruno faça alguma coisa. O Bruno não vai fazer nada. Você não tá mais sozinha.
Tem seus pais, tem advogado, tem a lei do seu lado. E tem o Senhor, ela me olhou nos olhos. Tem o Senhor, seu G. Se o Senhor não tivesse parado naquela estrada, se não tivesse me dado uma chance, eu não sei onde eu estaria agora. Você estaria lutando do mesmo jeito, você é forte. Eu não me sinto forte. Ninguém se sente. Mas a gente é. Mais do que imagina. Ficamos em silêncio por um momento. A rodoviária continuava barulhenta ao redor. Anúncios de embarque, conversas, choro de criança. Mas ali, naquela mesa de canto, parecia existir um pequeno bolsão de paz. Vamos, eu disse finalmente. Governador Valadares, são umas 3 horas daqui. Se a gente sair agora, chega antes das 10. Ela assentiu. Vamos. Levantei e ofereci a mão para ajudá-la. Ela aceitou. E dessa vez, não soltou imediatamente. Ficou segurando enquanto caminhávamos pela rodoviária, como uma criança que tem medo de se perder. No caminho para a saída, passamos por uma banca de revistas. Isadora parou de repente. Seu G, olha. Ela apontou para uma prateleira. Entre as revistas e jornais, tinha uma seção de cartões postais, paisagens de Minas, Ouro Preto, Inhotim, Serra do Cipó. O que foi? Nada. É só que... Ela pegou um cartão com uma foto de uma estrada de terra cortando montanhas verdes. Eu sempre quis viajar. Conhecer lugares. O Bruno nunca deixava. Dizia que era perda de tempo e dinheiro. Ela colocou o cartão de volta. Quando tudo isso acabar, ela disse mais para si mesma do que para mim, eu vou viajar. Vou conhecer cada canto desse país. Vou ver o mar, as montanhas, o sertão. Vou fazer tudo o que eu nunca pude fazer. Vai sim, e vai mandar cartão postal para esse velho aqui. Ela sorriu. Prometo. Saímos da rodoviária. O sol estava se pondo, pintando o céu de BH de laranja e roxo. O ar tinha esfriado um pouco e nuvens se acumulavam no horizonte. Mais chuva vindo. Caminhamos até o posto onde eu tinha deixado o caminhão. Isadora ainda mancava, mas parecia mais leve. Como se parte do peso tivesse sido tirado dos ombros dela naquele telefonema. Quando chegamos no caminhão, ela parou. Seu G. O que o senhor vai fazer? Depois de me deixar em Valadares? Eu não tinha pensado nisso. Desde que encontrei Isadora, tudo tinha sido uma decisão de cada vez, um passo de cada vez. O futuro era um borrão vago no horizonte. Vou continuar, eu disse. Rodando. É o que eu sei fazer. Sozinho? É, sozinho. Ela ficou me olhando por um momento. O senhor não precisa ficar sozinho. Podia vir visitar a gente em Valadares. Minha mãe ia adorar conhecer o senhor. Meu pai também. Quem sabe um dia. Não, quem sabe. Promete. Promete que vai visitar. Eu olhei para ela. Aquela menina que eu tinha encontrado destroçada na beira de uma estrada, encharcada de chuva e medo. Aquela menina que tinha pulado de um telhado para conquistar a liberdade. Aquela menina que, de alguma forma, tinha me lembrado que ainda existia bondade no mundo. Prometo, eu disse. Ela sorriu. Um sorriso de verdade, largo, que chegava nos olhos. Então vamos. Ela abriu a porta do caminhão. Minha mãe está esperando. Dei a volta, entrei no lado do motorista, liguei o motor. O caminhão ronronou, pronto para mais uma jornada. E nós partimos, deixando Belo Horizonte para trás, rumo a Governador Valadares. Rumo ao fim dessa história, ou talvez ao começo de outra. Continua no capítulo 6. Final, continue 15:40. Capítulo 6. Novo amanhecer. A BR-381, a rodovia Fernão Dias, se estendia à nossa frente como uma fita escura sob o céu que escurecia. Saímos de Belo Horizonte com as últimas luzes do dia e logo mergulhamos na noite. A estrada serpenteava entre morros, subindo e descendo, cortando vales e atravessando pequenas cidades que piscavam suas luzes como vagalumes gigantes. Isadora estava mais calada que o normal.
Não era o silêncio tenso de antes, aquele silêncio de quem espera o próximo golpe. Era diferente, um silêncio pensativo de quem está organizando o futuro na cabeça. Eu respeitei. Às vezes, o silêncio é a única companhia que a gente precisa. A chuva que as nuvens prometiam finalmente chegou quando passamos por Ipatinga. Não era tempestade como na noite em que encontrei Isadora. Era uma chuva calma, constante, que lavava o para-brisa em ondas suaves. O limpador trabalhava no ritmo mais lento, quase preguiçoso. Seu G? O senhor acredita em destino? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei pensando por um momento antes de responder. Não sei se acredito em destino no sentido de tudo já estar escrito, mas acredito que certas coisas acontecem por alguma razão, que a gente cruza com certas pessoas porque precisava cruzar. O senhor acha que a gente precisava se encontrar? Olhei para ela de relance. O rosto estava iluminado pela luz fraca do painel. Acho que sim. Você precisava de ajuda. Eu precisava de um motivo para continuar acreditando que ainda podia fazer alguma diferença nesse mundo. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquilo. A Zilda, ela disse depois de um momento, a sua esposa. O senhor acha que ela teve alguma coisa a ver com isso? Com a gente se encontrar? Minha garganta apertou. Às vezes eu acho que sim. Às vezes eu sinto ela por perto, sabe? Como se ela estivesse olhando, cuidando. Bobagem de velho, provavelmente. Não é bobagem. É bonito. A chuva continuava caindo. Os faróis do caminhão cortavam a escuridão, revelando a estrada metro a metro. De vez em quando um carro passava no sentido contrário, os faróis brilhando por um segundo antes de desaparecer. Eu tenho medo, Isadora disse de repente. De quê? De chegar, de ver meus pais, de ter que explicar tudo de novo cara a cara, de olhar nos olhos deles e ver a decepção. Por que teria decepção? Porque eu deixei aquilo acontecer. Por 2 anos. Sem pedir ajuda, sem falar nada. Eles vão pensar que eu fui fraca, que eu devia ter saído antes. Respirei fundo. Isadora, escuta uma coisa que eu aprendi nesses 61 anos de vida. A gente não tem o direito de julgar as escolhas que outra pessoa fez quando estava no meio do furacão. É muito fácil olhar de fora e dizer, eu teria feito diferente. Mas quando você está lá dentro, quando você está sendo destruída aos poucos todo santo dia, as coisas não são tão simples. Ela não respondeu, mas vi que estava ouvindo. Seus pais não vão te julgar. Vão te abraçar, chorar com você e agradecer a Deus que você está viva. E se por acaso tiverem algum pensamento de julgamento, vai passar rápido, porque amor de pai e mãe é maior que qualquer coisa. O senhor tem certeza? Tenho. Não tinha. Não podia ter. Eu não conhecia os pais dela, não sabia como iam reagir de verdade. Mas ela precisava ouvir aquilo. Precisava chegar lá com alguma esperança. E no fundo, eu acreditava. Acreditava que pais que amam os filhos são capazes de perdoar qualquer coisa, até coisas que não precisam de perdão. Governador Valadares apareceu pouco antes das 10 da noite. A cidade se anunciou primeiro pelas luzes, um clarão no horizonte que foi crescendo até se transformar em prédios, casas, ruas iluminadas. Depois veio a placa. Governador Valadares, 10 quilômetros. Isadora se endireitou no banco, repentinamente alerta. É aqui. É aqui. Meu Deus. É aqui mesmo. A voz dela tinha um tom de incredulidade, como se, apesar de tudo, ela não acreditasse que ia conseguir chegar. Qual o endereço? Perguntei. Ela me passou o endereço. Bairro São Paulo, perto do centro. Eu não conhecia a cidade, mas tinha GPS no celular. O celular que ela me devolveu depois de ligar para a mãe. Entramos na cidade. As ruas estavam relativamente vazias àquela hora de uma terça-feira. Alguns bares ainda abertos, algumas pessoas caminhando, carros esparsos. Uma cidade de interior acordando cedo e dormindo cedo, como tantas outras no Brasil.
O GPS me guiou por ruas cada vez mais residenciais. Casas modestas, muros baixos, árvores nas calçadas, o tipo de bairro onde todo mundo conhece todo mundo, onde as crianças ainda brincam na rua e os vizinhos se cumprimentam pelo nome. É ali, Isadora disse, apontando. A casa azul. Diminuí a velocidade. A casa era simples. Térrea, muro de 1,5 metros, portão de ferro pintado de branco. Uma varanda pequena com 2 cadeiras de plástico. Luz acesa na sala. Estacionei o caminhão na rua, o mais perto que consegui. O motor continuou ronronando enquanto eu olhava para casa e depois para Isadora. Ela não se mexia. Chegamos, eu disse baixinho. Eu sei. Você quer que eu vá junto? Ela balançou a cabeça. Não, eu preciso fazer isso sozinha. Fez uma pausa. Mas o senhor pode esperar? Só 1 minuto? Para eu saber que o senhor está aqui? Espero o tempo que você precisar. Ela respirou fundo, 1 vez, 2. Na terceira abriu a porta do caminhão. Desceu devagar, testando o tornozelo. Estava melhor, mas ainda mancava de leve. Caminhou até o portão da casa e parou, a mão no trinco. Olhou para trás. Para mim, eu acenei. Um gesto pequeno, de encorajamento. Ela virou de volta para o portão. Abriu, entrou. Caminhou pelo pequeno jardim até a porta da casa. Tocou a campainha. Eu não podia ouvir nada de dentro do caminhão, mas vi tudo. A porta se abriu. Uma mulher apareceu. Baixa, cabelos grisalhos, avental sobre o vestido. A mãe de Isadora tinha que ser. Por um segundo as duas ficaram paradas, se olhando. 2 anos de distância entre elas, 2 anos de mentiras e silêncios. Então, a mãe de Isadora levou as mãos à boca. O corpo inteiro estremeceu e ela abraçou a filha. Foi um abraço desesperado, apertado, daqueles que tentam recuperar todo o tempo perdido de uma vez só. Vi os ombros de Isadora tremerem. Ela estava chorando. A mãe também. Um homem apareceu na porta. Alto, magro, cabelos brancos. O pai. Ele olhou a cena por um momento, o rosto contorcido numa expressão que misturava alívio e dor. Depois se juntou ao abraço, envolvendo a esposa e a filha nos braços. Os 3 ficaram assim por muito tempo. Eu assisti, o coração apertado de um jeito bom. Do jeito que aperta quando a gente vê algo bonito demais para existir. Mas existe mesmo assim. Quando finalmente se separaram, Isadora disse algo para os pais. Apontou para o caminhão. Para mim, o pai olhou, a mãe olhou. E então começaram a andar. Os 3, juntos, em direção ao caminhão. Desliguei o motor e desci. A mãe de Isadora chegou primeiro. Tinha lágrimas no rosto, os olhos vermelhos, mas sorria. Um sorriso que brilhava através das lágrimas. O senhor é o Geraldo? Sou, senhora. Dona Aparecida. Ela estendeu a mão, mas depois mudou de ideia e me abraçou. Um abraço forte, intenso. Obrigada, sussurrou no meu ouvido. Obrigada por trazer minha filha de volta. Não consegui responder, o nó na garganta não deixava. Quando ela me soltou, o pai se aproximou. Seu Antônio, eu ia descobrir depois. Um homem de poucas palavras e gestos firmes. Estendeu a mão e apertou a minha com força. Minha família está em dívida com o senhor, disse, a voz rouca de emoção. Qualquer coisa que precisar, qualquer coisa. Não precisa de nada, só de saber que ela está segura. Isadora estava atrás dos pais, me olhando, os olhos ainda molhados, mas havia algo mais neles agora. Uma paz que eu não tinha visto antes. Seu G, ela disse. Entra, por favor. Come alguma coisa, descansa um pouco. Não precisa, Por favor. A mãe de Isadora insistiu. É quase 10 da noite, o senhor deve estar exausto. Tem cama, tem comida, tem café fresco. Não vou aceitar não como resposta. Olhei para os 3, para a família reunida, com seus olhos esperançosos e sorrisos molhados. Tá bom, eu disse. Mas só um café.
o café virou jantar. O jantar virou conversa que atravessou a madrugada. Sentamos na cozinha pequena, ao redor de uma mesa de fórmica que devia ter 20 anos. Dona Aparecida não parava de pôr comida na minha frente. Arroz, feijão, carne de panela, couve refogada, angu. Comida mineira de verdade, feita com amor e tempero. Isadora contou tudo, desde o começo. O namoro, o casamento, a mudança para a casa da sogra, as humilhações diárias, o controle, o medo, o prêmio, a descoberta, a fuga. Os pais ouviram em silêncio. A mãe chorava baixinho. O pai apertava os punhos embaixo da mesa, a mandíbula travada de raiva. Quando ela terminou, seu Antônio se levantou. Andou até a janela e ficou olhando para fora por um longo momento. Eu vou atrás desse sujeito, disse, a voz controlada. Vou atrás dele e... Pai! Isadora foi até ele, tocou seu braço. Não, não assim. A gente vai fazer isso direito. Advogado, polícia, justiça. Justiça? Que justiça? Ele te maltratou por 2 anos. E se o senhor for lá e fizer alguma besteira, vai preso. E eu preciso do senhor aqui. Preciso de vocês 2. Seu Antônio olhou para a filha. A raiva foi se dissolvendo, dando lugar a algo mais suave, mais triste. Eu devia ter percebido, ele disse. Devia ter visto que você não estava bem. O senhor não podia saber. Eu escondi de todo mundo. Mas eu sou seu pai. É meu trabalho saber. Isadora abraçou ele. Seu Antônio, aquele homem grande e forte, chorou no ombro da filha. Dona Aparecida veio até mim, sentou do meu lado. O senhor salvou ela, disse baixinho para não interromper o momento entre pai e filha. Ela se salvou. Eu só dei uma carona. Não foi só uma carona, foi uma chance que talvez ninguém mais tivesse dado. Olhei para ela. A senhora faria a mesma coisa no meu lugar. Faria, mas nem todo mundo faz. É isso que torna o que o senhor fez especial. Dormi no sofá da sala, apesar dos protestos de Dona Aparecida querendo me dar a cama de hóspedes. Estava exausto demais para discutir muito e o sofá era surpreendentemente confortável. Acordei com o cheiro de café fresco e pão de queijo. Pela janela, o sol da manhã entrava dourado, iluminando a sala modesta. Podia ouvir vozes na cozinha, Isadora e a mãe conversando baixinho, o tilintar de louça. Me levantei, fui ao banheiro lavar o rosto. No espelho, vi um velho cansado de olheiras fundas e barba por fazer. Mas também vi algo mais, algo que não via faz tempo. Vi um homem que tinha feito a coisa certa. Na cozinha, Isadora estava sentada à mesa tomando café. Parecia diferente à luz do dia. Mais descansada, mais livre. A sombra constante de medo que ela carregava desde que a conheci tinha diminuído. Não desaparecido completamente. Isso ia levar tempo. Mas diminuído. Bom dia, seu G. Ela sorriu quando me viu. Dormiu bem? Como uma pedra. Dona Aparecida já estava enchendo um prato de pão de queijo para mim. Senta, senta. Café tá fresquinho. Sentei. Comi. O pão de queijo era dos melhores que eu já tinha provado. Crocante por fora, macio por dentro, com aquele gosto de queijo curado que só Minas sabe fazer. Seu Antônio já foi trabalhar? Perguntei. Foi cedo, mas deixou um recado para o senhor. Dona Aparecida tirou um papel do bolso do avental e me entregou. Era um bilhete escrito à mão, com letra de quem não está acostumado a escrever. Seu Geraldo, não tenho palavras para agradecer, mas saiba que o senhor tem uma família aqui em Valadares. Qualquer hora que precisar de um prato de comida, uma cama para dormir ou um amigo para conversar, é só aparecer. Antônio. Guardei o bilhete no bolso da camisa. O senhor vai embora hoje? Isadora perguntou. Tenho que ir. Preciso pegar outra carga em Vitória amanhã. Ela assentiu, mas vi a tristeza passar pelos olhos dela. Eu entendo, mas eu volto. Olhei para ela. Prometi, lembra? Lembro. Promessa de caminhoneiro é sagrada. Pode perguntar para qualquer um. Ela riu.
Um riso leve, solto. Depois do café, Isadora me acompanhou até o caminhão. A manhã estava fresca, com aquele ar limpo de cidade de interior. Pássaros cantavam nas árvores. Um cachorro latia em algum lugar distante. Parei ao lado do caminhão, as chaves na mão. "E agora?" perguntei. "O que você vai fazer?" Ela olhou para o céu, pensativa. "Primeiro, resolver a questão do divórcio. Minha mãe já marcou uma consulta com um advogado para amanhã. Depois, vou depositar o cheque numa conta no meu nome. Só no meu nome. E depois? Não sei ainda. Talvez voltar a estudar. Sempre quis fazer faculdade de letras. Talvez viajar um pouco, como eu disse, conhecer lugares." Ela sorriu. "Talvez abrir um negócio. Uma coisa pequena, uma loja de livros, quem sabe. Você vai conseguir. Tudo isso e mais. O senhor acha?" "Tenho certeza." Ela me olhou por um longo momento. "Seu G, eu não sei como agradecer pelo que o senhor fez." "Já agradeceu. Várias vezes." "Não é suficiente. Nunca vai ser suficiente." "Então faz assim. Vive bem. Seja feliz. Ajuda alguém quando tiver a chance. É assim que se agradece de verdade." Os olhos dela se encheram de água. "O senhor lembra o que disse na rodoviária? Sobre cuidar da esperança como uma sementinha?" "Lembro." "Pois é. O Senhor plantou uma semente em mim, e eu vou cuidar dela. Vou deixar crescer, e um dia, quando ela virar uma árvore grande e forte, eu vou voltar para contar para o Senhor." Não consegui responder. A emoção travou minha garganta. Isadora se aproximou e me abraçou. Um abraço longo, apertado, cheio de gratidão e carinho. "Obrigada, seu G." Ela sussurrou. "Por tudo. Cuida de você, menina." Ela se afastou, enxugando os olhos. "O senhor também. E não esquece, o senhor tem uma família aqui." "Não vou esquecer." Subi no caminhão, liguei o motor. Pela janela vi Isadora parada na calçada, acenando. Acenei de volta, soltei o freio. O caminhão começou a se mover. Olhei pelo retrovisor. Isadora continuava lá, ficando cada vez menor à medida que eu me afastava. Acenou uma última vez. Depois virou e caminhou de volta para casa dela, para a família dela, para a vida nova que estava começando. Peguei a estrada rumo à Vitória. O sol subia no céu, pintando as montanhas de Minas de dourado e verde. A BR se estendia à frente, longa e sinuosa, cheia de promessas e incertezas. E pela primeira vez em 6 meses, eu não me sentia sozinho. A Zilda tinha razão, como sempre. Continuar, ajudar quem precisar, viver. Era isso que eu ia fazer. Quilômetro por quilômetro, dia por dia, pessoa por pessoa. Liguei o rádio. Uma música sertaneja antiga começou a tocar. Dessas que falam de estrada, de saudade, de encontros e despedidas. Sorri. Tinha sido uma viagem e tanto, e a estrada continuava. Sempre continua. Epílogo. 3 meses depois, recebi uma carta. Estava endereçada a seu Geraldo, o caminhoneiro de coração de ouro. O pessoal dos Correios deve ter achado graça, mas entregou assim mesmo. Dentro tinha uma foto e uma carta escrita à mão. A foto mostrava a Isadora sorrindo, de pé na frente de uma loja pequena com uma placa que dizia Cantinho das Letras, livros novos e usados. Ela estava diferente. Mais cheia, mais corada, mais feliz, genuinamente feliz. A carta dizia: Seu G, prometi que ia te contar quando a semente virasse árvore. Ainda não é uma árvore, mas já é um broto forte. Abri minha livraria. Pequena, simples, mas minha. Só minha. Com o dinheiro do prêmio, consegui alugar um ponto, comprar estoque, reformar o espaço. Minha mãe ajudou com a decoração. Meu pai fez as prateleiras com as próprias mãos. O divórcio saiu mês passado. Não foi fácil. O Bruno tentou de tudo para me prejudicar. Mas eu tive bons advogados e a verdade do meu lado. A dona Carmen está sendo processada pelo dinheiro que me roubou. Talvez eu nunca veja esse dinheiro de volta, mas pelo menos ela está respondendo pelo que fez. Comecei a faculdade de letras, aulas à noite, depois de fechar a loja. É cansativo, mas é bom, é muito bom.
E sabe o que mais? Conheci alguém. Um professor de história, gentil, paciente, que trata a minha história com respeito e não com pena. Estamos indo devagar, porque eu preciso ir devagar. Mas é bom ter alguém que entende isso. O senhor tinha razão, seu G. A vida continua, e ela pode ser boa depois de tudo. Pode ser muito boa. Obrigada por tudo, sempre. Com amor, Isadora. PS. Quando o senhor vier visitar, tem um café fresquinho e um pão de queijo te esperando, e um livro de presente. Escolhi um sobre viagens pelo Brasil. Para quando o senhor quiser lembrar que a estrada tem coisas bonitas também. Li a carta 3 vezes. Na terceira, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de outra coisa. De algo que eu tinha achado que não ia sentir de novo depois que a Zilda partiu. Esperança, alegria, propósito. Dobrei a carta com cuidado e guardei no porta-luvas, junto com a foto de Zilda que me acompanha em todas as viagens. 2 mulheres extraordinárias. Uma que me ensinou a viver. Outra que me lembrou por que vale a pena. Liguei o motor. A estrada esperava. E eu fui. A gente não escolhe os encontros que mudam nossa vida. Eles simplesmente acontecem. No momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. O que a gente escolhe é o que faz quando eles acontecem. E é nessa escolha que mora toda a diferença.